Théo Cury, mais um episódio de violência política. Mais um, Théo. Mais cedo a gente trazia, inclusive, dados que foram coletados ao longo desse trimestre de 2024, o quanto que a violência, os casos de violência política cresceram. De fato, foi um desafio para as autoridades, inclusive do ponto de vista legal, tratar da violência política este ano. Total, Carol. Bom dia para o Pedro, ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. Havia uma expectativa em um primeiro momento de que isso entre quem atua na Justiça Eleitoral, tanto juízes eleitorais, integrantes do Ministério Público Eleitoral e também ministros do Tribunal Superior Eleitoral, havia um temor de que o uso da inteligência artificial nessas eleições seria a grande preocupação, o grande ponto de atenção para que todos ficassem com os olhares voltados a isso. No final das contas, a inteligência artificial, se não passou batido, passou bem escanteada das atenções, inclusive na própria justiça. O grande foco foi uma preocupação com dois pontos no âmbito eleitoral, com a infiltração de organizações criminosas, e aí a gente dividiu a nossa apuração, o Pedro com o fator político e eu com o fator jurídico. Em um primeiro momento vocês veem ali manipulação digital. Havia uma expectativa por parte do TSE, principalmente, mas da Justiça Eleitoral como um todo, com relação a como seria o impacto do uso, por exemplo, da inteligência artificial nas campanhas, nas eleições e principalmente com a disseminação de notícias falsas. Fato é que, em número, em volume na Justiça, isso conversando com procuradores, promotores eleitorais, integrantes da Justiça Eleitoral, esse número acabou sendo menor do que era o esperado. Um número praticamente irrisório, com efeitos não tão deletérios quanto era a expectativa. A violência nas ruas chamou a atenção. E aí a gente faz a menção, por exemplo, a ataques a candidatos a vereadores, assassinato a candidatos a vereadores em algumas cidades aqui do Brasil. A fraude à cota de gênero também era uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral. Continua sendo. Há candidaturas fictícias. O próprio Jornal o Globo, nessa semana, fez uma reportagem mostrando isso, a fraude à cota de gênero por meio da utilização de candidaturas femininas que não receberam o dinheiro que deveria. Isso é uma das principais metas da gestão de Carmen Lúcia à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não significa que não teve. Teve também, houve um combate muito grande, mas a grande preocupação também nesse sentido é com relação à infiltração do crime organizado, como a gente viu, por exemplo, operações da Polícia Federal na Paraíba. É uma preocupação e vai servir de lição principalmente para as próximas eleições em 2026. Esse é o balanço jurídico dessa primeira etapa das eleições municipais. E o quanto que as leis têm que caminhar junto com a realidade, né, Théo? Porque conversando e não caminham ainda. Vários advogados especialistas em direito eleitoral colocam essa questão. A lei não está acompanhando a realidade, por vezes a dificuldade de você enquadrar muitos casos na legislação.